Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Payet, que esteve cotado para voltar depois de um mês a jogar pelo Cruz Maltino, confronto contra o Criciúma, mas o Vasco recuou e vai colocá-lo para voltar um pouquinho mais para frente. Payet ainda sente um pouquinho de dores por consequência de um entorse no ligamento colateral medial do joelho. Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. A casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E nesta rodada do Brasileirão estarei fazendo aí uma apostinha na vitória do Vasco contra o Criciúma em São Januário e no empate entre Cuiabá e Atlético Mineiro. Venha para 1xBet e use aí o código EternoV que vai estar no link fixado no primeiro comentário aí do canal. Você usando esse código aí e se cadastrando, você ganhará 100% de bônus no seu primeiro depósito. Notícia mais importante da quinta-feira: Pedro Martins, executivo de futebol do Cruzeiro desde janeiro de 2022, está deixando a Raposa. Ele vai ser o novo executivo de futebol do Vasco, em substituição a Alexandre Matos. Matos havia caído no dia 21 de março. Desde então, Vasco buscava no mercado um substituto e esse acordo foi fechado com o Pedro Martins. Importante contar alguns bastidores. O Pedro foi escolhido porque o pessoal da 777 identificou que Cruzeiro e Vasco têm lutado pelas mesmas coisas, campanhas parecidas nas competições, só que o Cruzeiro com muito menos investimento do que o Vasco. Só para lembrar, se o Vasco gastou 120 milhões de reais nessa temporada com reforços, o Cruzeiro investiu apenas 11 milhões de reais. Isso sem falar na folha salarial, a do Vasco bastante maior do que a do Cruzeiro. Então, o Pedro Martins foi escolhido por esse motivo. Queria acrescentar uma informação de bastidor. Ouvi de uma pessoa do Cruzeiro que a saída do Pedro do Cruzeiro para o Vasco tem a ver com a possibilidade de Pedrinho BH se tornar o dono do Cruzeiro. Essa especulação já existe há algum tempo. O Pedrinho BH tem a intenção de comprar os 70% dos direitos que pertencem ao Ronaldo, e se isso acontecer, a tendência de uma reformulação grande no departamento de futebol do Cruzeiro. O Pedrinho BH já comentou com os mais próximos que Alexandre Matos será seu executivo de futebol e que Vanderlei Luxemburgo é seu técnico dos sonhos. O Maicon Cardoso: acho que o Pedro Martins terá a mesma dificuldade que o Matos com a 777. A questão não é quem vem, mas se ele terá autonomia para trabalhar. Será que mudaram? O Maicon, você está coberto de razão. Mas, porém, contudo e todavia, o Pedro já trabalhava numa SAF em que ele tinha, eu acho que ele tinha mais autonomia do Cruzeiro do que vai ter no Vasco. Mas ele vai ter mais dinheiro no Vasco do que ele tinha no Cruzeiro. O Pedro Martins sai da SAF com menos investimento para uma SAF que investe relativamente bem, que investe mal. O Vasco gastou, foi o quarto time que mais gastou com reforços esse ano. Foram 120 milhões de reais. No ano passado foram 115 milhões em contratações. Essa é uma coisa que eu nem publiquei, mas ontem eu fui participar de uma feira. Feira de casas de apostas, né, que é um mercado que movimenta muito, né? A pessoa com quem eu estava conversando, da 777, me contou que a 777 já investiu mais de 500 milhões de reais no Vasco. Eu falei, não, essa conta está errada. A 777 investiu até agora 310 milhões de reais. Aí a pessoa falou, Nicola, mas e os salários? Você não conta salário? Eu falei, tem que contar, né? Tem os salários, tem uma série de coisas. Se colocar tudo isso, desde que a 777 assumiu o Vasco, são cerca de 500 milhões de investimento. Por que essa pessoa trouxe essa afirmação? Porque eu tinha perguntado se a 777 ia indo embora, né? E aí a pessoa falou que não, que ela aposta que vai haver o depósito dos 270 milhões combinados em contrato até 30 de setembro, tá? Se a 777 não pagar os 270 milhões em setembro, perde sua cota por R$ 1.000. Sério? Que negociação, hein? Cara, eu acho que não é R$ 1.000, eu acho que é R$ 1. Ou seria 1.000? Eu vou pesquisar. Mas ontem a pessoa com quem eu conversei lá na feira falou de R$ 1, mas pode ser que a pessoa esteja enganada, né? A Fernanda, que tem informações, está falando. 777, Vasco, perda contrato. É meu, Fê? Fernanda? Aos dirigentes vascaínos, a 777 alegou devolução. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, que isso aqui é importante, né?
Vasco pode recuperar parte das ações da 777 caso não deposite aporte, entenda. Vamos lá. O termo de compromisso assinado. Assim, a empresa tem até... Esse acordo prevê 30 dias. O que acontece após essa data? Para integralizar os 51% restantes. Caso o investidor não pague no prazo e condições estabelecidas, o Vasco pode exercer seu bônus de subscrição, diluindo a participação do investidor até o montante necessário para que esse passe a ter participação proporcional regularizada. Cadê, meu? Não achei, tá? Vou mandar mensagem. Deixa eu mandar uma mensagem para o Edmundo. Edmundo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Você sabe quanto o Vasco precisa pagar para recuperar a SAF da 777 se ela não cumprir com os pagamentos? Mandei aqui, tá? A Fernanda encontrou já. O prazo venceu, a cláusula vendidas, e o Vasco pode recuperar as ações da SAF vendidas ao grupo americano por R$1.000, um valor simbólico. Então a Fernanda tinha razão, assim como também o nosso amigo. Nicola, alguma novidade sobre patrocínio Master no Vasco? Não, nenhuma, cara. Esse assunto está muito fechado, está muito restrito. Olha aqui, Pedro Martins, desde 2022 no Cruzeiro, como diretor executivo de futebol, ele trocou a equipe mineira. O Cruzeiro oficializou hoje à tarde, já no início da noite praticamente, a saída do Pedro Martins, e o Vasco oficialmente não anunciou, mas ele foi contratado pelo Vasco SAF para ser o substituto do Alexandre Matos. Alexandre, que voltou ao América para trabalhar com o presidente Marcos Salum. Foi lá que o Alexandre Matos começou a sua brilhante e vitoriosa carreira de executivo de futebol, conquistando títulos importantes pelos principais clubes brasileiros, só que teve, de maneira abrupta, interrompida a sua passagem pelo Vasco da Gama. Então, Pedro Martins será anunciado nas próximas horas como diretor executivo do Vasco da Gama. Gente, dia 2 de maio, né? Será a primeira audiência pública do potencial construtivo do Vasco da Gama. Quem me passou esta informação foi o meu querido Marcelo Paiva, né? Ele que integra um grupo muito importante de pessoas, arquitetos, ligados às obras do entorno de São Januário, e nós vamos trazer mais informações a respeito dessa primeira audiência pública do potencial construtivo de São Januário. Mas a gente já traz essa informação para vocês aí. Sobre Vasco e Criciúma, que tem todos os ingressos vendidos para sábado, às 16 horas, o Payet não deve jogar. Ele ainda não está 100% recuperado, não está confiante, e a informação que a gente obteve é que, de repente, ele não irá para o jogo, fica fora para se recuperar completamente. O Medel retorna e um provável Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton. Aí pode ser um meio-campo formado por Matheus Carvalho, Esforça, o Hugo Moura e o Galdames, ou então entrando aí o Rayan, né, no ataque com o Pablo Verrete e o David. Passa por aí a escalação do Vasco para o jogo de sábado com o Criciúma. Vasco tem que vencer esse jogo. O Ramon Dias, ele completando 9 meses à frente do clube, né, fazendo um belo trabalho, diga-se de passagem. E quem visitou o CT do Vasco foi Rodrigo Caetano, que já foi executivo do clube, né, junto com o próprio Dorival Júnior. Ele visitou os CTs do Vasco, do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo, dos 4 grandes times
do Rio de Janeiro. E uma notícia bacana, né? Eu vi as imagens, inclusive, do Romário, aos 58 anos, voltando aos treinamentos, vai reforçar o América na Série B do Campeonato Carioca, vai jogar o campeonato, não deixa de ser uma grande atração. 15 anos depois de ter deixado os campos de futebol, aos 58 anos, Romário está de volta ao futebol. Boa sorte, Baixinho. Você é campeão mundial, você é, sem dúvida, um dos grandes nomes do nosso futebol. Informações, a gente tem batido muito nessa CPI da manipulação de jogos, né? Ficaram já convocados para depor na segunda-feira que vem, dia 29 de abril, às 15h, lá em Brasília, o Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF, o Eduardo Gussen, oficial de integridade da Confederação Brasileira de Futebol, o Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de governança e conformidade também da CBF. No dia 13 de maio, o ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, ele é aqui do Rio de Janeiro. No dia 14 de maio, o José Francisco Mansur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, também terá que ir a Brasília depor. E no dia 16 de maio, 2 presidentes de clubes, né, que foram citados pelo John Textor, a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, e o Júlio César Casares, presidente do São Paulo. Oficialmente, essas pessoas já foram convocadas para depor na CPI da manipulação de jogos, conforme a convocação partindo do presidente Jorge Cajuru. Deixa eu trazer um trecho, né, da sessão do senador Carlos Portinho, chamando a atenção dos senadores para a quantidade de fake news que estão sendo criadas envolvendo nomes que não foram citados pelo John Textor, e um deles é o próprio Rafael Claus, que não foi citado, e o Carlos Portinho, então, pediu a palavra e falou desta maneira. É importante você assistir. Queria só terminar, para gente alinhar para quem nos assiste o que eles estão lendo lá fora e o que está errado do que eles estão lendo lá fora. Perfeito. Né? Então, a ANAF soltou uma nota, falta de pagamento de árbitro, péssima relação com a comissão de arbitragem, critica o Wilson Senem, que certamente aqui também será chamado, como todos os árbitros dessas partidas que tiveram alguma contestação poderão ser chamados, deverão ser chamados. Deverão. Né? Quero aqui dizer que, como advogado esportivo que militei no STJD, os árbitros sabem que, quando eles são contestados, isso é comum. Toda audiência de STJD vai ter, é frequente um árbitro lá prestando esclarecimento. Né? E eu não tenho dúvida que não serão os árbitros, por isso, que ficarão intimidados ou magoados por estarem sendo chamados aqui para prestar um depoimento, porque eles já fazem isso no STJD diuturnamente em muitos processos. Né? E eles vão ser tratados com respeito, respeitando o princípio da inocência, né? Respeitando a pessoa que virá aqui. Então, vamos deixar alguns da imprensa, se me permitem, o sensacionalismo de lado. Aqui a gente está tratando de forma responsável, porque envolve pessoas. Então, apurem, chequem suas fontes, quando quiser dar uma matéria, todos nós aqui estamos abertos, e vamos tratar da vida como ela é, e não com manchetes sensacionalistas para ganhar like, dizer que é por causa da CPI isso, que é por causa da CPI aquilo. Aí o Carlos Portinho, então, na sua fala na CPI, né, da manipulação de jogos, muitas fake news, muitos nomes que não foram citados estão sendo colocados em matérias jornalísticas, e ele chamou a atenção para isso, porque o campeonato não vai ser paralisado. A CBF já avisou que não vai paralisar o campeonato, até porque deste ano não tem nada que desabone. E o John Textor ainda não mostrou as provas de manipulação do ano passado. Por falar no John Textor, ele será julgado nesta sexta-feira, meio-dia, na sede do STJD, no Tribunal Pleno. Já começou
o julgamento do recurso. O doutor Maurício, inclusive, ele já fez o seu voto, majorando a punição de John Textor para 105 dias e R$80 mil de multa pelas declarações que ele deu após o jogo entre Palmeiras e Botafogo no estádio Newton Santos, naquele sábado à noite, quando o Palmeiras virou para 4-3. O Botafogo teve um pênalti a seu favor aos 38 do segundo tempo, estava 3-1, Tiquinho Soares se converte, faria 4-1 e certamente o jogo acabaria assim. Só que o goleiro Everton fez a defesa, na sequência saiu o gol do Hendrick, 3-2, aos 45 houve o empate com o Murilo e depois veio o gol da vitória e o Palmeiras venceu. John Textor naquele dia ficou bravo e falou mal da CBF, da arbitragem e gerou um processo. Esse processo dele já está 2 vezes fora da pauta a pedido de vistas do vice-presidente do STJD, o competente doutor Felipe B. Vilacqua, mas ele será julgado nesta sexta-feira. Além desse processo, tem um outro que ainda começará a ser julgado, aí sim é pela desobediência do John Textor de não ter enviado à Justiça Desportiva as provas das matérias jornalísticas que ele fez, falando que clubes como Palmeiras, São Paulo, Fortaleza participaram de manipulações de resultados conforme a empresa que ele contratou e que utiliza a inteligência artificial para falar sobre esse tema. Então se entende aí que Pedro Martins deve talvez resolver esse problema aí, gastando menos, contratando jogadores aí e mude um pouco mais a qualidade do Vasco, né? E também aí o jogo contra o Criciúma, né? Payet, que estava cotado para talvez voltar, não deve mais participar da partida. O Vasco entende aí que deve esperar um pouco mais para o retorno do jogador.